Existem dias que a vida te dá um tapa na cara, ou como eu costumo dizer aqui, uma tamancada. Não vira trauma, ninguém morreu, mas você sai diferente. Às vezes é uma humilhação, uma injustiça, uma fase que talvez te engasgue por semanas. E é ali naquele baque que ninguém viu que nasce um ódio. Aquele ódio silencioso que te faz levantar, mudar tudo, correr atrás, provar, por exemplo, que não é aquilo que disseram. Tem episódios que eles não quebram a gente. Eles nos acendem. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre os dias que vão doer pra caramba, mas vão nos empurrar. Seja bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma realista, mas de uma forma leve, com uma tamancadinha aqui e ali pra te acordar pra vida, pra trazer e extrair o melhor de você. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram, no meu TikTok, @AndreaChociai. Você pode ter acesso a um conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, inclusive no Instagram, participar do nosso canal Vida, Fitness and Tamancadas, porque lá inclusive está rolando mais um desafio de 15 dias, sem açúcar, sem refri, comendo mais limpo possível, porque quem acompanha este podcast sabe que a gente não fala só sobre autoconhecimento. A minha skin educadora física, ela não sai de moda, ela não deixa. E eu quero levar vocês para essa autodescoberta também em relação ao corpo de vocês. Aproveito e já te convido para se inscrever nesse canal se você está assistindo pelo YouTube e avaliar o nosso podcast no Spotify. Vamos começar dizendo que a vida presta muito, porque no outro episódio eu contei para vocês o que eu estava passando com Dona Luli e ela teve alta. Quem acompanha lá no Instagram viu toda a festa da herdeira voltando para casa. Ela não está por aqui, então hoje vocês não vão ver o tique-tique das patinhas, porque ela ainda tá muito moadinha, a prescrição é repouso absoluto, então assim, ela tá bem moadinha, tá com um pouquinho de febre, ficou lá no outro cômodo, então eu tô deixando ela no espaço dela, porque é uma senhora com seus gostos, com seus sonhos e os seus desejos. Agora mudando completamente de saco pra mala, gente, li um artigo na semana passada que é tipo assim, meu momento venci na vida. Primeiramente, contextualizando, as millennials vão lembrar do quê? Spice Girls, maravilhosas, todo mundo era uma Spice Girls e eu era sempre a Gary. A Ginger Spice, aquela com cabelo vermelho. Eu me identificava muito com ela, porque ela era toda louquinha, toda assim, fogo nas ventas, eu gostava muito dela. E uma das que eu menos gostava era a Sport Spice. Não sei, parecia que ela tava sempre vestida meio chechelenta, com aquelas roupas esportivas. E acho que eu, por nunca ser ligada no esporte naquela época da adolescência, era que eu menos tinha afinidade. Mas se hoje tu me perguntasse que Spice Girls eu seria a Sport Spice. Adoro, por mim assim, eu só vivo de roupa esportiva, cabelo preso, pouca maquiagem, vidrada e viciada nos esportes. E aí eu tava lendo um artigo na semana passada que agora, uma moda da gringa que tá chegando aqui, é a moda do athleisure, que é você usar as roupas fitness também como roupas casuais. Eu falei, gente, chegou o meu momento de brilhar. E uma peça coringa para essa moda de athleisure são as leggings. Mas não qualquer legging, não legging fina que fica transparente, não legging que fica subindo, aquele tecidinho assim, não aquele monte de estampas assim que a gente usava muito ali, sabe? Década de 90, anos 2000. Aquela legging fina, bonita. E Dona Insider tem uma legging que vai casar muito assim. Pode usar no fitness, mas principalmente você pode usar no casual, que é Stirrup Legging. Ela é feita com tecido bem encorpado, que se modela no corpo e não fica transparente. Além de ter uma cintura um pouquinho mais alta, a compressão dela é uma compressão leve, que ela modela o seu corpo, mas sem apertar. E por que ela tem o nome Stirrup Legging? Porque ela tem aquela alça, lembra? Anos 80, aquela alça que ia no pé para legging não subir? Está totalmente na moda novamente, querido, porque tudo volta. E essa alça, ela chama stirrup, por isso ela leva esse nome de stirrup legging. Então ela tem aquele caimento assim, não vai ficar subindo, caimento impecável, chique, minimalista, tem tecnologia anti-suor.
e anti-odor, e é aquela modelagem pensada justamente no nosso casual do dia a dia. Então eu vou pro trabalho, eu vou pro happy hour, ela tem uma costura reforçada e aquele acabamento meio de alfaiataria. Então assim, rolou, vou ter que ir na academia, vai com ela mesmo. Rolou um happy hour, vou trabalhar bem confortável, vou com ela. Deixarei aqui no nosso link, porque essa bonita está com desconto neste mês. Porém, com tempo limitado. Então, vou deixar aqui o link que aplica o nosso cupom direto, o nosso cupom ADULTA. Clica no link, ele já vai estar aplicado no teu carrinho. Procura lá a Legging Stirrup. Aproveita porque ela já tem o desconto, mas o nosso desconto, ela sai num precinho assim maravilhoso. Então, bora aproveitar. Mas vamos então falar desses momentos? Que são momentos porque a gente... Quando eu falo bastante aqui no podcast sobre os acontecimentos que tiveram na minha vida, alguns eu tenho certeza que criaram marcas muito profundas. Marcas que ditam, por exemplo, minha relação com o dinheiro. Então, ter passado fome, ter muitas vezes ficado o dia inteiro sem comer, porque eu não tinha o que comer durante a faculdade... E toda a escassez que a gente viveu ali na nossa infância e adolescência, ver meus amigos tendo as coisas na adolescência, eu não tinha. Eu tenho certeza que criou traumas, realmente, porque hoje a minha relação com o dinheiro, ela não é muito boa. Então é uma relação que toda hora eu acho que vai acabar, que no próximo mês a gente não vai ter. Eu fico tentando segurar por todos os lados, ou então eu tive a época que eu gastava demais, porque é como se eu não fosse merecedora daquele dinheiro, ou como se eu tivesse que me presentear por tudo que eu não recebi lá atrás. Mas o fato é que tem acontecimentos na nossa vida que vão gerar traumas. Tem acontecimentos que eles vão ser marcantes de assim, nossa, não quero mais passar por isso. E aí você passa a evitar situações e pessoas que te remetem a esse caso. Mas tem momentos merda, não tô falando de momento bom não, tá? Foi um momento merda, assim, às vezes foi algo que foi falado, algo a que você foi exposto, que ele dá uma raiva dentro de você, dá um ódio, um amargo ali dentro, mas não no sentido de te paralisar ou criar um trauma, de você evitar. Não. Tem momentos muito merda na nossa vida que eles é como se acendessem uma chama. Sabe aquela frasezinha assim, te falta ódio? E eu sou muito fã dessa frase, porque assim, principalmente no meio competitivo, no meio dos esportes e tal, é muito legal. Você tem que ter uma pessoa que você tem uma competitividade, que você chega a ter um ranço da pessoa. Porque o fato de ter aquela pessoa que você tem que passar, que ela não pode ser melhor que você, lógico, levando isso para um lado de incentivo, é muito bom, porque ele vai fazer você, tipo, mano, vamos pra frente. Eu tenho que buscar. Então, assim, ele vai acabando extraindo o seu melhor. Então, são casos e casos. E estava eu e Mike no domingo, a gente estava passeando de carro e tudo mais, e passamos em frente a um lugar aqui, onde teve um episódio que me gerou muito ódio. Só que foi um ódio que me moveu, e eu digo que é um dos episódios que me aconteceram, que talvez eu não tenha dado tanta importância, mas tem muita importância para onde eu estou hoje. Contexto: primeiro ano da faculdade, e é uma faculdade aqui em Maringá, é a UEM, Universidade Estadual de Maringá. Então é uma universidade estadual. E quando eu entrei na faculdade, para minha surpresa, tinha muita gente de Maringá. Porque geralmente a UEM acaba atraindo muitos alunos de fora, pelo menos na minha época. Atraía muita gente de fora. E muita gente que, assim, era muito cabeçudo, muito inteligente, porque o vestibular era muito concorrido. Quando eu entrei na minha sala, eu me lembro que eu dei de cara com muito maringaense.
e era quem tinha entrado no vestibular de inverno. O vestibular de inverno, que era no meio do ano para você começar no início do outro ano, geralmente trazia as pessoas mais inteligentes, porque era aquela galera que estava no terceirão e já passou no vestibular no meio do ano. O de verão era meio assim, como tinham outras faculdades fazendo vestibular, os cabeçudos meio que se espalhavam. Então vinha de tudo, aquela pessoa, o medião, o inteligentão, tal. Mas geralmente o de vestibular eu observava que era a galera mais assim, passou na metade do terceiro ano, a pessoa já estava na faculdade. Então quando eu entrei, foi num vestibular de inverno, eu dei de cara com muita gente que já era daqui de Maringá. Lembro, contexto, que eu era de Mandaguari, uma cidade vizinha. E meio que a galera enturmada, a galera já se conhecia, tinha estudado em colégios aqui na cidade, particulares, obviamente. Então todo mundo... Eu entrei numa universidade estadual que a grande maioria da minha sala era classe média altíssima, né? Todos ganharam um carro porque passaram no vestibular. Era uma coisa assim, bem discrepante da minha realidade. E eu me lembro que no segundo mês, assim, eu me lembro que eu fiquei aqui em Maringá, dormindo na casa de uma colega que eu já tinha feito ali, na sala, e porque a galera da sala tinha combinado de ir numa festa, numa boate que tinha aqui, uma boate que eu amava, inclusive. E aí, ia rolar um esquenta, porque tinha uma pessoa nessa sala que namorava outra pessoa, e essa outra pessoa que não era da nossa sala tinha um lugar onde era tipo assim, uma churrasqueira e piscina, era só pra fazer festa. E aí essa pessoa falou assim, olha, né, vamos lá fazer o esquenta, meio que convidou ali a turminha da sala e tudo mais, vai estar os amigos dele, mas vamos lá, que aí vai todo mundo pra lá, a gente faz o esquenta, vocês conhecem os amigos deles que eram de outros cursos da faculdade, de fora, enfim. E aí a gente faz o esquenta e de lá vamos para a boate, porque sim, eu era a jovem que entrava numa boate para mais de meia-noite. E nós fomos, tá? Então, contexto, gente, eu não tinha grana. Então, óbvio que até para me arrumar, as minhas roupas, elas não eram as melhores roupas. E eu tô falando de uma época que ser alta era um desafio. Porque era muito difícil encontrar roupa para mulheres altas. Todas as calças jeans ficavam muito curtas, as saias ficavam curtas, as blusas ficavam curtas. E nesse dia tava um frio do peru, mas tava muito frio. E eu não tinha um jeans. Os meus jeans eram, tipo assim, jeans bem velhos, curtos, porque eu usava com a barra dobrada. E eu tinha uma calça preta, dessas calças bailarina, de elanca. Parecia uma calça de uniforme, mas era preta, com a boca aberta, assim. E eu peguei uma blusa vermelha da minha irmã, uma jaquetinha jeans emprestada de uma amiga lá, fiz uma salada, assim. Eu confesso pra vocês que não era o melhor outfit, mas era o que eu tinha. Coloquei uns colares, algumas coisas e tal. E nós fomos pra esse esquenta. Quando nós chegamos lá, o abismo social triplicou de tamanho, porque nós chegamos, eu com essa amiga que também era de fora, mas que ela tinha uma condição melhor do que eu, mas chegamos com outras amigas da sala que não eram dessa classe social. Então estavam os amigos do namorado da pessoa, tudo rico, milionário, alguns da nossa sala, tudo rico, milionário, e a gente meio os pés rapados que chegamos ali. E quando eu cheguei, eu me lembro de ter sentido uma dor, assim. Eu me lembro que eu me senti muito mal, muito mal. Eu me senti estranha, eu me senti um peixe fora d'água, assim, era como se eu fosse um bicho, sabe? Eita, que mudamos aqui de cenário? Não estamos mais ali no quarto, por quê? Ai, porque meu prédio começou obras. Quando eu vi, tinha um cara no balancim ali na janela. E eu aqui assim, oi, tudo bem? Eles pá, pá, pá.
Então, se vocês escutarem um papapá aqui, é uma obra, mas não deixarei de gravar esse episódio. Enfim, quando a gente chegou lá, nesse lugar, eu me senti muito pequena. Eu senti aquela sensação, assim, de um peixe fora d'água, sabe? Muito fora d'água. Fiquei ali tentando entrosar, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que me entrosava relativamente fácil. Mas eu percebi que a galera, no geral, parecia que não estava muito querendo entrosar com a gente. Então já me senti meio estranha na chegada, beleza. Ficamos mais isoladas num canto. E aí, esse dia foi um combo de coisas que aconteceu. Então, esse sentimento de estar ali, eu ficava só, ai meu Deus, vamos pra boate logo, vamos esperar lá na frente, vamos parar num bar, que seja. Mas eu tava de carona e tal, não vogava muito o que eu tava falando. E aí, finalmente, a galera, tipo assim, vamos pro rolê. Eu falei, nossa, graças a Deus, ai beleza, vamos sair disso aqui, vamos pra balada logo e tal. E a hora que a gente tava ali descendo a escada pra ir, um espírito de porco de um cara, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, eu nunca vou esquecer disso. Ele olhou pra mim e falou assim, você vai pra academia ou você vai pra boate? Porque eu tava com a calça preta de lanca, é assim. Porque eu pensei, calça preta, o pessoal não vai ver de longe que ela é de um tecido de ginástica. E eu fiquei com tanta vergonha na hora, ele foi tão debochado assim. E eu acho que a galera, as meninas entenderam, mas quem tava em volta nem entendeu por que ele tava falando isso. Eu nem dei risada, eu fiquei olhando pra ele assim, segui. E fomos pra boate. Fomos pra boate. E essa pessoa que convidou a gente pra ir nesse lugar era uma pessoa muito bonita, assim, uma mulher muito bonita, chamava atenção e tudo mais. E meio que todo mundo ficava ali em volta dela, assim. Ela tinha conseguido o camarote, tinha conseguido o lugar do esquenta, então as próprias meninas que estavam comigo ficavam meio que em volta dela. Uma pessoa super gente boa, super legal e tal. E aí falou assim, galera, vamos juntar pra tirar uma foto. Tiramos uma foto com ela no meio, a gente em volta, assim, as meninas. E era uma época do Orkut, não era nem do Facebook. Primeiro ano de faculdade, 2004. E ela postou essa foto. Eu lembro que eu tinha postado no meu Orkut, ela postou essa foto também. E aí eu fui ver a foto dela. Umas amigas dela, ai, como você é maravilhosa, ai, como você é linda, como você é incrível. E uma menina escreveu assim, nossa, como sempre, ela no meio e as fãs em volta. A hora que eu li aquilo, eu falei, oi, Mona, fã? Eu lembro que eu tinha essa foto no meu Orkut, eu até apaguei. Eu falei, quê? Tá louca? Enfim. Então foi uma noite assim, dali pra frente só pra trás. Mas eu fiquei com esses episódios na cabeça, porque eu me senti muito pequena. Eu me senti muito impotente. Era como se o tempo inteiro as situações e as pessoas dissessem pra mim assim, o que você tá fazendo aqui? Esse lugar não te pertence. Sai daqui. O que você tá fazendo aqui? Você não faz parte desse lugar. E alguns episódios, por exemplo, como esse, poderia ter me levado para um trauma e, sei lá, não querer mais, por exemplo, ir para um rolê ou fazer o esquenta. Podia me gerar algum tipo de bloqueio, mas esse fato me deu ódio. Ódio da minha situação, de, não ter uma roupa para sair, de querer estar ali. Juntei uma grana pra... Nossa, pegamos meia entrada, tinha que entrar antes de tal hora, não bebi nada lá, assim, fiz uma força pra estar ali, pra pertencer. E eu tive uma raiva daquela situação de não poder, sabe? A raiva da pobreza, aquela raiva daquela situação que, sabe? Uma raiva de ninguém saber meu nome. Ninguém sabia quem eu era. Eu era só mais a amiga, a fã, a coleguinha da escola que tava ali junto. Ninguém sabia meu nome, ninguém sabia meu sobrenome.
esse fato me acendeu muito, porque eu, primeiro de tudo, eu parei dali em diante, comecei a observar muitos os lugares para onde eu ia. E ali foi uma decisão, que era uma galera que eu já não sairia mais. E eu falei, na minha condição atual, eu vou sair com pessoas que me fazem sentir bem. E eu me lembro que já naquela época ali eu falei assim, cara, eu não preciso puxar saco, eu não preciso estar com essas pessoas pra ser alguém, pra... Beleza, vamos de pista. Não precisa estar no camarote, porque essas pessoas conseguiram camarote de graça pra gente. Eu não queria ter essa vida vazia. Eu descobri que eu precisava encontrar o meu povo, os meus amigos de verdade, e que eu precisava me fazer conhecida. As pessoas precisavam, pra mim, saber quem eu era, saber o meu nome, ser ouvida, ser considerada. Esse cara que me falou da calça, se eu ia pra academia ou não, mais pra frente eu encontrei ele aonde? No CrossFit. Ele sabia quem eu era. Ele pra mim já não fazia diferença. Ele sabia quem eu era. Ele tentou uma aproximação e todas as vezes eu não permiti com que ele chegasse perto de mim. Porque eu não ia dar a chance para uma pessoa que, quando esteve um pouco acima, de me humilhar publicamente. E foi uma pessoa que nunca foi nada ali no CrossFit. E pra mim eu fui alguma coisa. Eu cresci alguma coisa. Eu me destaquei ali em alguma coisa. A ponto dele saber quem eu era. Que talvez ele nem se lembre do que ele me falou naquele dia, mas do quanto ele acendeu em mim uma vontade de ser, de crescer, de fazer meu nome, de lutar, de suar, de aparecer. Porque a gente que busca reconhecimento, que não teve muito reconhecimento na infância e na adolescência, e aí a gente já tá falando de uma parte de trauma, a gente passa uma vida buscando ser visto, ser ouvido e ser considerado. E com muita terapia eu entendi isso. Porque eu sempre quis estar num lugar de destaque, porque eu quis sempre ser protagonista, porque que eu sempre... essa área da comunicação me atraiu tanto, porque as pessoas saberiam quem eu era, meu nome. Então... eu quis ser reconhecida. E esse fato, ele me mudou de uma forma muito tremenda, porque ele não me paralisou. Eu quis muito prosperar. Eu quis prosperar para nunca mais passar alguns tipos de vergonhas que o dinheiro coloca a gente. E às vezes parece feio, às vezes até algumas pessoas vão me ouvir, nossa, que coisa mais feia, ela tá tentando se... A gente tenta se vingar da pobreza. A pobreza coloca a gente em lugares, coloca a gente em situações vexatórias. O não poder ir, o não ter acesso, ou quando tem, é deixado de lado, é menor, não é ouvido, não é considerado. É o mundo ideal? Não. Era o que eu queria? De fato, não. Mas me deu gana pra querer mais. E às vezes eu penso que falta um pouco de ódio na gente, sabe? Ódio da situação atual, de pegar e falar assim, eu não quero. Sabe, eu tava conversando uma vez com uma amiga e a gente falando disso, ela falou assim, cara, uma vez eu cheguei, pra mim, o meu ódio foi da minha condição corporal. Que ela tava, nossa, uma briga na balança eterna durante anos, se arrastando e tal. Ela falou assim, um dia eu tive ódio, porque eu tentei colocar uma calça jeans, a calça jeans não entrava. E quando entrou, apertou, incomodou. Ela falou que ela arrancou a calça e ela picotou a calça jeans. E ela falou que ela jamais passaria por essa situação de novo. E foi a virada de chave dela. Foi quando ela começou a treinar, emagreceu, nunca mais brigou com balança, adotou uma vida fitness pra ela. Porque foi uma situação que gerou aquele ódio suficiente da gente se mover. Ódio da gente estar em alguns trabalhos que você fala assim, eu não vou mais passar por esse vexame, eu não vou mais passar por essa humilhação, eu não vou mais passar por esse assédio. É importante, às vezes, a gente ser movido, sim, por uma motivação, a gente ser movida por um sonho,
por uma meta, mas tem situação que vai acender a gente e que vai ser a virada de chave da nossa vida. Então, às vezes, para e pensa na tua situação atual, não com um olhar de vitimismo ou coitadismo, mas tipo assim, mano, não quero mais passar por isso. Não quero mais estar nessa situação. Eu não me permito mais estar nessa situação. Aquele ódio, não que deixa a gente amargurado, mas que acende. Que você fala, ainda vão me conhecer, ainda vão saber meu nome, ainda vão saber quem eu sou. Eu não vou mais passar por situações de ser ignorado, de entrar e de ser humilhado, de não ser ouvido, de não ser considerado. Porque eu lembro nesse dia, vamos gente, vamos. Ninguém me ouvia, ninguém nem parava para me escutar. Eu era só a amiguinha, a fã que estava junto. E desse papel eu não queria mais ser. Não. E foi uma construção. Então que você olhe para esse seu momento atual. Será que não está te faltando um pouco de raiva? Aquela raiva que faz a gente mudar? Não a raiva da ganância, daquela ambição desenfreada, mas aquele fogo que alimenta do tipo, eu não vou mais me colocar nessa situação. Às vezes falta ódio, né? Um beijo, até a próxima.